O tema de bondade versus maldade existe desde sempre. E isso pode se espalhar para outros temas gerais, como herói versus vilão, justiça versus injustiça, altruísmo versus egoísmo, sendo que isso entra diretamente na luta do Hércules contra o Jack, simplesmente o maior herói da mitologia grega contra o assassino mais famoso da história humana, sendo talvez essa luta que a comunidade deve mais gostar, não só por como foi feito o personagem Jack, e até mesmo pelo ignorado Hércules, mas também como ela termina. Mas antes de ir direto pro Jack, que eu sei que todo mundo quer escutar logo, a gente precisa falar do Hércules, porque ele é o deus mais diferente em Record of Ragnarok, e muita gente ignora isso para focar só no assassino do Jack. Seja porque ele é mais interessante ou porque existem maus entendidos sobre o herói grego. Por exemplo, porque ele não foi pro lado da humanidade como o Buda fez, ou porque algumas pessoas acham que ele é ingênuo demais, burro até, por ter caído nos planos do Jack. Ou pior, fraco, sendo que ele não é nem um pouco fraco. E ainda tem um final da luta. Tem gente que não entendeu se ele deixou o Jack vencer ou se foi derrotado de verdade. Então vamos organizar isso. Na mitologia grega, Hércules é filho de Zeus como uma mortal, como sempre, sendo assim um semideus desde o nascimento. Ou seja, ele nasceu naturalmente forte, resistente, acima dos humanos, mas ainda abaixo dos deuses. Só que em Ragnarok, o autor altera essa origem. Ele começa como um humano fraco, alguém que precisou treinar, se esforçar, evoluir, só para fazer com que a força dele não seja um presente divino, e sim uma conquista dele. Ele só se torna um verdadeiro semideus depois de tomar a ambrósia, que em Record of Ragnarok é o sangue de Zeus, mas na mitologia mesmo é chamado de Ichor, um líquido dourado que substitui o sangue nas veias dos deuses. E algo em comum nisso é que os dois são venenosos ao extremo para os mortais, podendo facilmente matá-los. Só que Hércules, ele conseguiu sobreviver e se tornou digno de ficar junto aos deuses depois disso e depois de passar pelos 12 trabalhos. Sendo essa sua origem que fez os outros deuses, até mesmo valquírias, gostarem e respeitarem Hércules, que basicamente lutou contra o destino e superou coisas que até mesmo deuses normais não conseguiriam, como foi o caso dos 12 trabalhos. Isso faz dele um símbolo de justiça, honra e resistência. Mas diferente da maioria dos deuses, que enxerga os humanos como inferiores, Hércules é um dos poucos que consegue ver os dois lados, porque ele já foi humano e agora é um deus, e é por isso que ele deseja proteger a humanidade. Desejo esse que nos faz entrar no porquê ele não passou para o lado dos humanos igual o Buda fez. E apesar de não parecer, tem um motivo, sendo simples e complexo ao mesmo tempo. O Hércules, ele é movido por dever, ele acredita em justiça, e para ele, trair os deuses, mesmo discordando deles, seria trair o próprio código moral. Afinal, ele não é um antideus, ele não sente ódio por eles. Na verdade, o Hércules acredita que eles podem voltar à razão. Já o Buda, ele é o oposto. Ele não é movido por nada além do próprio desejo dele. E ele nunca pertenceu aos deuses de verdade. Afinal, ele é o ser mais livre que existe e vai existir dessa maneira. E não dá pra dizer que ele está traindo os deuses, porque ele nunca esteve do lado deles. Então, pra ele, não importa as consequências ou a opinião dos outros. Já Hércules, sim, ele está com os deuses. A existência dele como personagem é representar aquela pequena parcela que representa os deuses que ainda acredita nos seres humanos. É ele uma meia dúzia. Só que o problema dele é que ele é um extremo. Apesar de ser um deus, ele é um deus que pensa como um humano bom. Por isso que dá pra dizer que ele é o mais sozinho dos dois lados. Afinal, não teve outro que era humano e se tornou deus. O Buda não dá pra saber. Ele é considerado um deus pelos deuses, mas ele foi um humano que alcançou a iluminação. Só que nunca foi explicado se isso torna ele um deus ou coisa assim. E é isso que permite que ele entenda o Jack. Mesmo sendo opostos e mesmo sabendo quão cruel a humanidade pode ser, ele ainda escolhe acreditar nela. Só que por que isso? Por que ele ainda acredita na humanidade, mesmo sabendo quão ruins somos? Apesar do Hércules sim amar a humanidade, ele não tem uma visão romantizada da nossa espécie. Ele entende muito bem quem nós somos. Ele consegue enxergar tanto o lado bom quanto o lado ruim. Sendo que é muito mais fácil enxergar o lado da inveja, do ódio, egoísmo, mas para ele, isso não justifica extinguir uma raça. Até porque os próprios deuses carregam os mesmos defeitos. A única diferença mesmo é a força deles. Durante as lutas, dá pra ver que os humanos e Deus não são tão diferentes assim quanto fingem ser. Todos eles sentem alguma coisa. E é justamente por serem frágeis que os humanos precisam lutar mais para sustentar qualquer ideia de justiça. O problema é que não dá pra falar de justiça como algo simples, porque isso sempre muda de pessoa para pessoa. Para o Hércules, justiça significa proteger os mais fracos. Ele daria a própria vida para desafiar deuses que agem com injustiça contra a humanidade. Porque, diferente dos deuses, que nascem fortes e praticamente perfeitos, os humanos precisam conquistar tudo. E essa luta constante é algo que o Hércules considera digno de respeito. Isso é até mesmo algo que o Apolo pode concordar, já que ele considera belo e lindo a perseverança que tem e a própria autoafirmação. É por isso que o autor coloca ele, o Hércules, contra o Jack, aquele que facilmente poderia se dizer a personificação da malícia humana. Colocar o deus da justiça ou da honra contra o maior assassino é fazer o clássico conceito contra conceito. No começo, o Hércules se irrita com essa escolha. Enquanto outros deuses enfrentam guerreiros honrados, ele recebe um serial killer.
Só que essa visão dele, obviamente, como sempre, muda ao longo da luta. Ele começa querendo destruir a malícia do Jack na porrada, mas conforme vai acontecendo a luta, ele começa a entender que toda essa maldade do Jack não era algo que ele sempre teve. Isso veio por causa da vida que ele teve na pobreza e a traição que ele sentia por alguém, no caso, sua mãe. Por isso ele passa de buscar a vitória para acabar com Ragnarok para passar a se salvar a alma do Jack dessa mesma maldade. Ou seja, mostrar o amor para ele novamente. E ele conseguiu isso um pouco, pelo menos mais do que todo mundo poderia esperar. O Hércules, ele se manteve fiel aos seus princípios até o fim, deixando até mesmo Jack lutar em Londres como pedido dele. E mostrou como ele ia seguir esses mesmos princípios ao aguentar tudo que o Jack usava. Ataques e dores que fariam a maior parte dos deuses pararem de lutar por medo ou porque já estariam mortos, o Hércules aguentou. E mesmo que ele pareça burro, ele não é. Apesar de não ser mais inteligente que o Jack ou o Loki, que são os mais inteligentes ali, junto a outros lutadores como Beelzebub e Nikola Tesla, o Hércules estaria mais para muito centrado nos próprios ideais e mentalidade honrosa. Porque ele foi o primeiro a perceber que o Jack escondia sua Volund, onde o Jack lhe mentiu que era uma tesoura, depois uma bolsa e só depois mostrando que eram luvas, algo que nem o Loki tinha notado. O fato do Jack ter conseguido enganar até o deus da mentira mostra mais mérito dele do que demérito do Hércules. Então, Hércules não conseguir prever os planos dele não está errado. Na verdade, seria errado se ele conseguisse. Desde a escolha de Londres como arena, as facas de arremesso, as mentiras, o Big Bang, os fios, tudo isso foi algo que o Jack planejou exatamente porque estava lutando contra o Hércules. Sendo que, ainda assim, a luta demorou para acabar e o Jack quase morreu no final. Isso faz do Hércules um dos deuses com mais resistência e tolerância à dor, mesmo que não seja o mais forte. Só que o problema da força dele é que nunca vimos ele usando os 12 trabalhos, ele só usou 4 de 12, que foi o primeiro trabalho, onde ele transforma a cabeça do porrete dele em um leão rugindo, o sexto trabalho, que transforma o porrete em um pássaro e produz uma rajada de vento, o sétimo, que transforma o porrete dele em um touro cretense, com efeitos que não fazemos a mais mínima ideia do que faz, e o 12º, onde o Hércules evoca o Cerberus para se fundir com ele. Então essa luta era mais uma prova para ele para testar sua honestidade com a humanidade, e para testar seus limites do amor. E ele, querendo ou não, conseguiu provar que o amor dele pela humanidade nunca mudou, nem depois de ser morto pelo Jack. O Hércules preferiu morrer fiel aos próprios princípios do que vencer de uma forma que considerasse desonrosa. E mesmo ferido pelo golpe querido deus do Jack, Hércules ainda tinha força para causar pelo menos um empate mortal. Mas ele escolheu abraçar o Jack para reafirmar seu amor pela raça que o matava, confiando no destino da humanidade a Brunhilde. Por isso, moralmente pelo menos, Hércules venceu. Afinal, a cor do amor do Hércules nunca mudou. Sua derrota mostra que a humanidade não é feita só de heróis bons. E o bom é que ela quebra o clichê do herói que derrota um monstro. Se ele tivesse vencido, seria muito óbvio. E no fim, foi justamente o Jack que mais entendeu o Hércules, porque viu que ele era, de fato, um verdadeiro deus. E dito isso, se Hércules representa o ápice do altruísmo e da justiça inabalável, o Jack surge como o contraponto perfeito. A personificação do egoísmo, sendo levado a matar os outros só para sustentar esse desejo dele de ver a cor do medo. E claro, o que não dá para não falar é que o Jack o Estripador mostrado não é o Jack o Estripador verdadeiro. Isso foi uma jogada do autor que realmente foi boa. Afinal, na vida real mesmo, no mangá, ninguém sabe quem foi o verdadeiro Jack, o Estripador. A identidade dele continua e provavelmente vai continuar como um mistério por um tempo, mesmo que existam algumas suspeitas de quem sejam. E bem, o próprio spin-off reforça isso. Porque ao revelar que o Jack que acompanhamos não é o verdadeiro Estripador, a obra mantém intacta essa incerteza. O que eu particularmente não gostei foi terem mostrado o verdadeiro Jack. Teria sido muito mais interessante apenas mencionar que ele foi morto. Mas o que importa é o Jack que temos. Apesar que ele não deixa de ser a personificação do mal, exatamente porque ele age por puro egoísmo e desejo próprio, de fazer o que ele quer. Afinal, ele não mata por ódio, ele mata porque ele basicamente quer, por puro prazer de ver a cor do medo. É um fascínio dele querer ver emoções que ele acha lindos com o olho dele, apesar que quase todas as emoções que ele acha belo seja algo relacionado à fraqueza ou ao lado ruim humano. Como, por exemplo, o momento exato em que uma pessoa percebe que vai morrer. Agora, o porquê desse olho dele funcionar dessa maneira é algo que tem bastante coisa pra falar, já que é uma das habilidades mais diferentes da obra, porque ela está mais para um detalhe na luta, apesar de ter tido muito mais destaque no spin-off, sendo também uma das que realmente nasceu com o personagem, fazendo dele quase que um contraste com Hércules, que estava disposto a se sacrificar para proteger os outros, tomando algo que iria matar a maior parte dos mortais. Enquanto o Jack ele recebeu isso quase como algo divino, um presente dos deuses que fez dele um monstro. Apesar disso, dele ser um dos, se não o maior monstro da humanidade, Jack, mesmo com esse poder, não consegue ver a própria cor das emoções dele mesmo, o que torna ele cego para seus próprios sentimentos, como a tristeza que ele sentiu ao matar o Hércules, e ele não consegue entender isso.
Pode até ser esse um dos motivos da sua obsessão em querer ver as melhores cores dos outros, porque ele nunca viu a sua própria, mesmo quando ficou traumatizado com sua mãe. Ele passou a vida inteira acreditando que a cor que via nela era um amor incondicional, mas descobriu que era apenas uma cor poluída pelo interesse dela em seu pai biológico. Isso levou a usar seu dom divino para buscar a cor mais honesta e bela, que ele inicialmente acreditou ser o medo, até encontrar o amor puro do Hércules, e também da 13ª Valquíria, que, como dava pra ver, o Jack viu que ela era parecida com Hércules. Em resumo, o Jack vê seu olho como uma bênção, porque foi a única coisa que lhe deu controle e beleza em uma vida de miséria, transformando o que poderia ser uma maldição em sua principal razão de viver, porque ele viveu na pobreza ao ponto de ter que comer comida do lixo e até implorar para comer lixo, tendo recebido só um amor falso que foi facilmente destruído, e essa mesma habilidade dele foi o que o fez viver, pelo menos para alguma coisa. O Jack, antes, não tinha mais objetivo de vida depois de ter tirado a vida da sua mãe, passando a ser apenas em busca de uma emoção mais bonita que o medo. Não é à toa que no spin-off tem até um outro cara que tem a mesma habilidade que o Jack, que é ver as emoções de outras pessoas. Só que esse cara só vê isso como uma maldição. Afinal, o que os humanos mais têm são emoções negativas. E ele quer acabar com tudo isso, enquanto o Jack, ele quer ver mais disso, sendo realmente os dois lados da mesma moeda. Mas isso é só metade do personagem Jack. A outra metade é todo o domínio dele com truques sujos, que ele usa para criar suas estratégias. Em um cenário comum, o Hércules teria esmagado ele em segundos, mas nas ruas de Londres, o Jack transforma tudo em parte dos seus planos. E é aqui que entra a parte que o diferencia dos outros lutadores. E não é só a forma que ele luta e nem usa a volunge dele, que é tão forte quanto mostra porque está nas mãos dele. Já que o Jack ele consegue usar qualquer coisa como arma, independente do que seja. Mas não é isso que eu quero falar, e sim da relação dele com sua Valkyria, que se tornou sua volunge. Porque para elas conseguirem lutar lado a lado com o participante, eles precisam ter alguma sincronização e conexão entre um e outro, para a fusão ou transformação assim funcionar. O que é bem difícil fazer isso com o Jack, esse serial killer. Enquanto as outras se entregam por amor ou dever aos seus portadores, o Jack força a Valkyria dele a se tornar sua volunge. Só que como a luta é uma das coisas que mais faz as pessoas se mostrarem quem realmente são, ainda mais com a Valkyria conseguindo entender mais sobre o Jack exatamente por ter se sincronizado, os dois conseguiram se entender mais. Ainda mais a Valkyria, que era mais do que esperado ela odiar ele por ter a enforcado, mas no final ela não fez isso. Ela até sentiu pena e compaixão por ele. Afinal, era quase uma criança que não entendia as próprias emoções, e isso é um dos pontos mais profundos da evolução deles. Porque mesmo que o Jack consiga ver as cores dos outros, ele não só é incapaz de ver a sua, como também não entende as próprias. É só a Valkyria quem se torna basicamente aquela que entendeu as emoções que o Jack estava sentindo no final, porque foi ela quem mostra que o Jack estava triste, mesmo que ele mesmo não saiba isso. O Jack e ela até são os lutadores mais mostrados depois da luta deles acabarem. Em diversos momentos mostra eles tomando chá juntos. Isso até mostra como o Jack amadureceu após a 4ª rodada. Ele parece muito menos sanguinário ou interessado em querer ver as diversas emoções que os outros seres podem mostrar. Ele até mesmo se mantém menos agressivo, mesmo na frente de deuses mais agressivos. Eu acredito que se fosse o Jack antes, ele teria pelo menos botado o medo neles. É como se o Jack estivesse mais normal do que quando estava na sua luta contra o Hércules. Afinal, ele ainda é um humano com suas partes boas, mesmo que elas raramente apareçam e fique só na memória a parte ruim dele. Mas é isso que faz o Jack ser a parte que a humanidade tenta esconder. O egoísmo, a solidão, o desprezo, o prazer e tudo isso. E da mesma forma, ele está bem insuscetível a uma redenção. Afinal, o Hércules conseguiu isso. O Jack começa a luta vendo ele, o Hércules, apenas como um outro ser que ele vai matar, mesmo que seja um deus e ele esteja mais interessado nele do que em um humano qualquer. Mas conforme a luta vai acontecendo, o Jack começa a ver que ele não era nem mesmo alguém normal. Porque depois de tudo, o Jack começou a respeitar ele exatamente porque o Hércules não mudou no final. Sendo também um dos poucos que tentou e conseguiu entender ele. Isso junto a Anne, que era amiga dele, quase uma mãe. Então sim, ele conseguiu ser compreendido e até mesmo amado por outro. Pode até ser que o Jack queria ter visto o Hércules morrendo igual aos outros, vendo as mesmas sensações de medo e até raiva quando fosse morto por um simples humano, porque aí sim teria sido uma vitória para ele, e não para o Hércules. Não é à toa que ele se sentiu meio vazio no final, o que não era o caso daqueles na plateia, que não poderiam ser mais mentirosos e estarem mais raivosos do que ficaram. Quando o Jack ia sair da arena, em vez dele receber elogios e tudo isso da plateia, igual o Sasaki recebeu depois de ganhar contra o Poseidon, o maior monstro da humanidade acaba de salvar a própria raça que ele tanto desprezava. E ele recebe o quê? Insultos e pedradas da plateia humana. Ele estava passando por algo que, realmente, ele não deveria passar, pelo menos naquele momento e naquela situação. Ele está sendo um dos motivos da raça humana ter chance de ser salva. Só que, ainda assim, ele é tratado como o vilão que sempre foi. A multidão não consegue aceitar que um serial killer seja o herói deles. Eles ficaram tristes pela morte do nobre Hércules e veem o Jack como o monstro. E nesse momento, ele se torna a figura mais solitária e odiada dos dois lados do torneio. E claro, o autor não colocou isso por acaso. Como eu disse, o Jack é a parte da humanidade que a gente tenta esconder. E a humanidade, em vez de agradecer, faz isso. Sendo os únicos humanos que entenderam ele e confiaram no que ele realmente era naquele final, foi a Anne, que conheceu o Jack desde novo, e Shakespeare, que é quem o Jack sempre fica usando as citações dele. Esses dois foram um dos poucos que conseguiu entender que o Jack era como um humano frágil que, diante do trauma e da falta de amor, escolheu
fazer o que ele quer, que no caso é matar. E até faz sentido ele ser um dos poucos que entendeu o Jack. Dali, dos personagens que foram mostrados, ele é o que mais entendia sobre tragédias por causa do que ele escrevia. Então, em resumo, o Jack é a personificação da malícia humana, mas também é ele que mostra que até o pior dos homens pode mudar de alguma forma. E o Hércules também foi aquele que conseguiu, pelo menos, balançar um pouco o emocional dele para sentir alguma coisa, além do desejo de ver a bela cor do medo. E por isso, e por vários outros motivos, que fazem dessa luta ser tão diferente assim, se comparado aos que vieram antes e até mesmo aos que vieram depois. Sendo ela mais emocional vindo dos dois lados e trágica vindo também dos dois lados. Além de toda a dinâmica entre um ser honesto demais, que é o caso do Hércules, e outro ser mentiroso demais, até consigo mesmo, que no caso é o Jack, ao ponto de nem mesmo entender mais a si mesmo. Isso então cria um paradoxo emocional para a plateia e para o público. Porque muitos queriam torcer pelo Hércules, mas o Jack era o representante para a raça humana, porque foi com a vitória dele que puderam empatar contra os deuses. Curta, se inscreva, compartilhe, obrigado por assistir e nos vemos em outro vídeo.